Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Aqui é o pastor Robson da Onda Dura Joinville e é uma alegria recebê-lo para esse tempo especial onde nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Aliás, você pode fazer o seguinte, compartilhar esse estudo com seus amigos, familiares, colegas da igreja, com o seu GP, enfim. Copia o link dessa live, você pode ir aqui embaixo e copiar esse link e enviar nos grupos do WhatsApp. Além disso, você também pode compartilhar no seu Instagram. Faça isso, assim você está difundindo a palavra de Deus. Nós estamos estudando Atos. Hoje estudaremos capítulo 8, 4 versículos somente. Mas vamos estudar um momento muito importante, até mesmo sendo visto como uma virada de chave no livro de Atos. Então fica aí, assiste esse estudo bíblico, compartilha com outras pessoas. É muito edificante o que você vai ouvir e assistir nesse momento. Quero apresentar para vocês meu amigo pastor Gustavo Kuipers, que está aqui também participando desse estudo bíblico. E aí, Gustavo? Isso aí. Olá, pastor. Olá, pessoal de casa. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Bom demais, bem como o pastor Rob disse, a gente está entrando aqui num novo bloco desse livro maravilhoso, o livro de Atos. E enfim, né, é maravilhoso a gente estar realmente como igreja olhando para esse livro. Óbvio, ele tem muito a nos ensinar, mas agora de uma maneira bem intensiva, a partir dessa visão que a gente está tendo como igreja, pós-conferência, por todo mundo, plantação de igreja, missão. Enfim, acho que isso traz um significado ainda mais rico e profundo, especificamente para a nossa igreja, sobre esse texto. E estou muito empolgado para esse bloco de hoje, para esse texto de hoje. São poucos versículos, mas, né, semana passada a gente falou sobre 60 versículos, né? E hoje a gente vai falar sobre 4, né? Olha aí a diferença do tamanho, mas mesmo assim são 4 versículos extremamente importantes para a gente entender, enfim, o conteúdo rico aqui do livro de Atos, essa virada de chave aqui nesse livro também, mas também o que isso tem a ver com a nossa realidade, com os dias de hoje, com aquilo que a gente vive como igreja e o que a gente pode aprender com isso também. É isso mesmo. Nós já vamos começar com a nossa famosa pergunta. O que as situações difíceis revelam sobre a igreja? Gente, essa pergunta ela é muito pertinente. Eu peço que você preste muita atenção, porque esse texto vai mostrar algo muito importante para a igreja, sobre momentos difíceis que ela pode enfrentar. Você que é cristão aí, já enfrentou algum tempo difícil na sua igreja? Comenta aqui embaixo se você já enfrentou algum tempo de dificuldade, alguma situação contrária, alguma oposição, enfim. Você já enfrentou dificuldades na sua igreja? E quando enfrentou essas dificuldades, o que ela revelou? Faça um comentário aqui embaixo e assista a esse estudo bíblico, porque nós vamos entender como que a igreja primitiva ela reagiu diante de um momento de profunda perseguição. Quando você está lendo Atos capítulo 7, o que você percebe? Aliás, desde o capítulo 6, né? A instituição dos diáconos, e a partir disso, um diácono chamado Estevão, ele se posiciona de uma forma diferenciada. Por quê? Além de servir as mesas, ele estava pregando o evangelho e realizando muitos sinais e prodígios. Diante disso, ele foi aprisionado pelo Sinédrio, e depois que Estevão foi aprisionado pelo Sinédrio, ele foi questionado, ele foi inquirido. E o questionamento desses líderes do Sinédrio basicamente estava relacionado a dizer o seguinte: ele está blasfemando contra a lei e ele está blasfemando contra o templo. Basicamente estava centrado numa visão equivocada daquilo que Estevão estava pregando sobre Jesus e a forma como Jesus ele havia cumprido tanto a lei, como também a forma como ele enxergava o templo. Diante desse questionamento, há uma pergunta: o que estão acusando você, Estevão? É verdadeiro ou não? E a resposta de Estevão começa por uma visão panorâmica, primeiramente de patriarcas, Abraão, ele falou sobre José, falou também sobre Moisés, o legislador, citando como o povo de Israel ele rejeitou de forma direta esses homens que foram enviados por Deus. Além desses que eu já citei, os profetas também foram rejeitados e Estevão apresentou isso no seu
discurso. Além disso, algo que Estevão esclareceu era que o templo, ou o lugar da presença e da manifestação de Deus, não estava limitado a um espaço físico. Pelo contrário, Deus, ele se revelou ao seu povo, tanto em regiões distantes, como também dentro do templo. Enfim, Deus não era limitado por espaços físicos, e já no Antigo Testamento essa realidade é revelada. E foi isso que Estevão proclamou no seu discurso. Mas, por fim, a aplicação desse discurso é que aqueles homens líderes religiosos do Sinédrio, eles estavam rejeitando a mensagem de Deus, assim como os antepassados tinham feito. Diante disso, eles ficaram enfurecidos, e aquela fúria fez com que eles perseguissem Estevão com mais dedicação, a ponto de levá-lo para fora da cidade e apedrejá-lo. Quando Estevão estava sendo levado, ele viu os céus abertos e Cristo em pé à direita do Pai. Além disso, Estevão fez uma oração por aquelas pessoas que estavam fazendo mal a ele, deixando claro que ele perdoava essas pessoas, deixando claro que o seu desejo era que Deus também os perdoasse. Interessante, uma coisa que Lucas faz, ele cita que Saulo ali estava. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre Saulo, continua aí. Mas o que eu quero dizer para vocês, esse capítulo 7 mostra um Estevão que foi apedrejado por pessoas que estavam rejeitando a sua mensagem. E por que Lucas narra isso com tanta ênfase e com tantos detalhes? Porque Estevão é reconhecido como o primeiro mártir cristão, depois de Cristo, o primeiro a ser morto por causa da mensagem do Salvador. E diante disso, começa então um novo cenário para a igreja, onde existia antes sim uma perseguição mais velada, ou uma perseguição mais limitada a uma pessoa ou aos apóstolos de maneira seletiva. Agora nós temos, a partir do capítulo 8, uma perseguição sistemática contra os cristãos. De uma maneira mais organizada até mesmo, estão perseguindo aqueles que seguem a Jesus Cristo. Gustavo, algo para acrescentar dentro disso que eu apresentei, do capítulo 7, ou mesmo já uma visão panorâmica, capítulo 8 em diante? Legal. Então, na verdade, a gente observando, né, essa realidade do texto de hoje, é maravilhoso a gente perceber a importância crucial que esses versículos aqui, e você vai perceber, né, que Lucas, ao relatar o pós-morte de Estevão e o início aqui de perseguição / dispersão de cristãos de Jerusalém, ele coloca ali detalhes muito interessantes nesses 4 versículos que a gente vai ler. A gente vai entender um pouquinho do porquê que ele faz questão de registrar, de deixar claro isso. Afinal de contas, ele estava ali justamente escolhendo quais eram as informações que ele precisava passar para deixar claro e registrado aquele contexto. Ele escolhe justamente algumas informações bem específicas que a gente vai ler e apresentar aqui. Mas o que tem de importante em tudo isso também de perceber? É legal que desde o início de Atos até aqui, nessa última semana que a gente conversou, do capítulo 1 até aqui, início do capítulo 8, a gente percebe uma ênfase do livro, e é como se a gente fosse olhar uma cena de um filme, essa cena tivesse toda em torno de Jerusalém e do contexto ainda, movimento de Jesus, judaísmo, tudo meio misturado, se colocando as primeiras balizas e se definindo ainda mais esse movimento de Jesus, a própria religião cristã, a própria instituição do que significa ser um discípulo de Jesus. É interessante nesse panorama que a gente percebe algumas ênfases. A gente percebe, por exemplo, os apóstolos recebendo uma missão, a missão de ir por todo o mundo pregar o evangelho, de ser testemunha em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a gente não vê ainda, do capítulo 1 até aqui, isso acontecendo. A gente vê o quê? A gente vê o movimento se formando, a gente vê a fama crescendo, a fama do movimento de Jesus, né? Milagres, maravilhas, curas sendo realizadas. E diante de tudo isso, em Jerusalém, o foco estava ali ainda desse movimento sendo vivido e acontecendo. E é interessante a gente perceber que, por exemplo, até aqui, o único ato dentro de Atos que revela uma proliferação por todo mundo seria a própria vinda do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, onde haviam pessoas de diferentes tribos, línguas, povos e nações, tanto que cada uma ouviu no seu idioma.
E essas pessoas, então, que estavam ali no dia de Atos, no dia de Pentecostes em Jerusalém, é que talvez já ali levaram um pouco da mensagem do Evangelho e espalharam. Mas especificamente falando, os apóstolos e os discípulos mais próximos ali, mais próximos da responsabilidade desse movimento, ainda não haviam se espalhado, ainda não haviam se dispersado de uma maneira grande o suficiente para gerar um grande movimento de se espalhar o Evangelho. Então, até aqui a gente vê o foco na vinda do Espírito Santo, a capacitação do povo de Deus, Jerusalém sendo o alvo disso, até outras regiões ouvindo falar sobre isso e procurando eles, os apóstolos, em Jerusalém, para ouvir mais sobre isso, para testemunhar mais sobre curas, milagres. Mas agora a gente chega num ponto, numa virada de chave. Qual é essa virada de chave? A gente vê ali, desde essa perseguição mais ideológica, né, mais em julgamentos que estavam acontecendo, até agora uma perseguição mais física, que começa com o martírio, a morte de Estevão. A gente vê um rompimento desse contexto que o foco central está somente em Jerusalém, para agora, então, esse movimento de Jesus começar a se espalhar por todo mundo com mais intensidade e estrutura a partir daquilo que a gente vê aqui. E isso vai ressoar daqui para frente em sim ir à Judéia, a Samaria, aos confins da terra, as viagens missionárias. A partir de agora, a gente vai começar a analisar viagens missionárias também. Enfim, tudo isso que o povo de Deus estava ali fazendo e realizando. E Jerusalém vai cada vez mais perdendo a ênfase e o foco, e o restante do mundo começa a aparecer ainda mais. Ainda vai ter uma grande ênfase em Jerusalém, no capítulo 15, no concílio em Jerusalém, mas agora o restante do mundo começa também a ser ressoado e apresentado aqui no livro de Atos. É isso aí, muito bom. Então vamos falar um pouquinho sobre a realidade da igreja perseguida. O que aconteceu com essa igreja, como ela se posicionou. Atos capítulo 8, vamos ler o texto, versículo 1 diz: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Maravilha, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desse texto. Primeira coisa que é importante nós entendermos sobre esse texto é que ele está relatando algo que foi acontecendo com o passar dos dias. Talvez semanas e meses. O que Lucas relata aqui em 4 versículos é uma realidade que foi sendo evidenciada pela igreja pós-morte de Estevão. Então você pensa que a morte de Estevão foi esse marco, mas nós não temos exatamente quantos dias demoraram para que todos esses outros eventos acontecessem. Nós sabemos de algumas coisas que estão relacionadas a isso. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Quando diz que uma grande onda de perseguição, você deve imaginar que a onda é algo que vai como que avolumando diante dos nossos olhos, né? Vai crescendo. Então, a perseguição ela começou com esse ato diante de Estevão, contra Estevão, e continuou ou prosseguiu e aumentou, podemos assim dizer, quando chegou a toda a igreja de Jerusalém. O que era, como eu falei anteriormente, restrito a alguns dos apóstolos, depois a todos os apóstolos, depois a líderes da igreja como Estevão, agora se tornou uma realidade contra toda a igreja de Jerusalém. O que começou só com alguns, causou sofrimento para todos. É o que acontece exatamente nos nossos dias. Perseguição contra um cristão, contra uma igreja, consequentemente vai se tornar perseguição contra todos os cristãos. E esse mundo que caminha em direção oposta ao evangelho, ele luta contra a igreja do Senhor Jesus, e isso, infelizmente,
de maneira sistemática e crescente, é o que nós vamos perceber no final dos tempos. Mas já entra em escatologia, né? Deixa para outra hora a gente conversar mais sobre esse assunto. Mas é importante entendermos aqui que varreu a igreja de Jerusalém. Pense na palavra varreu aí. Quem tem uma vassoura em casa já varreu. Espero que todo mundo, né? Já tenha feito isso. Mas varrer a igreja quer dizer o quê? Passar por todos eles. Chegou até todos eles. E aí todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então você tem aqui um movimento que precisa ser enfatizado. É a dispersão. O que é dispersar, gente? Dispersar é tirar da unidade, é espalhar, é jogar para longe. Vamos lembrar quantas pessoas mais ou menos tinham na igreja de Jerusalém? Os relatos que nós temos em Atos foi uma conversão onde tinha 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, depois uma multidão de homens e mulheres. E além disso, multiplicava-se o número de discípulos. É a última vez que nós temos um relato, Atos capítulo 6, versículo 7. Portanto, o que nós temos é uma confissão de que a igreja ela era grande. Alguns estudiosos acreditam que tinha pelo menos 8.000 pessoas. Mas nós não temos como dimensionar exatamente quantas pessoas estavam em Jerusalém, quantas pessoas faziam parte dessa igreja. Sabemos que era uma multidão, ou seja, um número de pessoas tão grande que não conseguiam contar com os recursos que eles tinham disponíveis. E essa multidão, ela foi varrida, com exceção dos apóstolos. Então você tem dispersão da igreja. E algo interessante aqui é que diz que eles foram dispersos em toda a região da Judéia e de Samaria. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. Opa, isso está nos lembrando Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Lucas ele narra isso, ele não faz de forma despretensiosa ou sem querer uma citação de duas regiões que o Senhor tinha mandado seus discípulos, seus seguidores alcançarem. Não, ele mostra que a dispersão foi um instrumento que Deus usou para que os seus servos estivessem exatamente nos lugares onde ele desejava que estivessem. Aqui você entende algo muito importante desse texto, que é a compreensão da soberania de Deus sobre a história da igreja. E aí você diz, dispersão é um problema. Depende, se você conhece o Deus soberano que governa sobre a sua igreja, você vai entender que até mesmo a dispersão é um instrumento que Deus usa para encaminhar, para direcionar os seus servos ao propósito que ele estabeleceu. Então, você tem a dispersão dos discípulos sendo mencionada por um lado, mas, por outro lado, você também tem um movimento interessante, que é a permanência dos apóstolos em Jerusalém. Então, vou colocar aqui, dispersão da igreja de maneira geral, mas, de maneira específica, você tem o quê? A permanência de quem, gente? Dos apóstolos em Jerusalém. E quando você pensa o seguinte, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, por que eles fizeram isso? Nós temos algumas possibilidades para entender essa realidade, mas olha só que interessante, inclusive algo para você pensar sobre liderança. Quem é líder precisa olhar para esse texto e pensar, por que os apóstolos não vazaram de Jerusalém? Por que eles continuaram ali? Uma das coisas que nós podemos entender é que eles se comprometeram a permanecer cuidando da igreja que estava em Jerusalém, inclusive de cristãos que possivelmente estavam sendo presos. Os apóstolos, eles decidiram ficar em Jerusalém, mesmo sob a possibilidade de serem presos, torturados
ou até mesmo mortos, como aconteceu com Estevão, porque eles assumiram esse compromisso de se manter fiéis cuidando da igreja do Senhor Jesus, servindo a igreja do Senhor Jesus. Algo também que precisa ser ressaltado é que, por um lado, esses apóstolos eles tinham uma vida tão referencial diante da sociedade, eram pessoas que promoviam coisas tão positivas que poderiam até mesmo estar sendo, de alguma forma, cuidados ou protegidos ou direcionados. Nós sabemos que alguém poderia estar hesitando em tocá-los porque eles eram esses líderes e esses referenciais, e ainda poderia existir um certo receio do que poderia acontecer se tocasse neles. É uma das possibilidades e teorias que são levantadas sobre a permanência desses apóstolos em Jerusalém. A grande verdade é o seguinte: eles foram corajosos em se manter firmes naquela cidade, pensando em cumprir essa função que eles tinham diante do Senhor. Gustavo, o que chama a sua atenção nisso que eu estou falando? Versículo 1, enfim, fica à vontade. Legal. Eu acho... Vou começar dessa parte final aqui, sobre a permanência dos apóstolos, também junto com a dispersão e perseguição. Mas interessante o detalhe do quê? De que, se você pega até aqui, nesse primeiro versículo do capítulo 8, não existia uma perseguição sistemática à igreja ainda como um todo, né? Mas a gente já viu, né, alguns exemplos de uma perseguição envolvendo julgamentos, envolvendo questionamentos, envolvendo boicotes, difamação, calúnia. Algumas coisas assim a gente já vê aparecendo daqui para trás. Mas com quem que isso aparece principalmente? Com os líderes da igreja. Até então, eram líderes que estavam sendo questionados, né? É o apóstolo Pedro que está lá no julgamento, pregando diante das perguntas que estão fazendo, diante das perguntas que o Sinédrio está fazendo. É agora Estevão que, junto com os apóstolos, foi alçado a um cargo de liderança, a uma referência dentro da igreja. E é interessante perceber que a perseguição ali começou de uma maneira ainda incipiente, ainda mais pontual, com os líderes. E aí, então, depois da perseguição ter começado com os líderes, ela se estendeu por toda a igreja e varreu toda a igreja. Não é à toa que, por exemplo, na nossa declaração de membresia aqui da Ondadura, nós temos lá um artigo, né, uma parte dela, sobre uma defesa a calúnias e difamações infundadas contra nossos líderes dentro da igreja e contra também a própria igreja, a própria Onda. Por que que isso é importante? Toda a denominação, né, e a nossa denominação fazer isso e ter isso? Porque todo membro deste corpo deve entender que ele faz parte de uma unidade, né, de um mesmo corpo, e que se os seus líderes estão sendo afetados e difamados, talvez isso chegue e recaia até você também em algum momento. E aí a nossa pergunta é muito interessante, né? O que uma situação difícil revela sobre a igreja? Bom, talvez se a igreja estiver com muitos problemas, essa situação difícil revele algo que venha a sucumbir à própria igreja. Agora, olhando para toda a história do povo de Deus, a dispersão, a perseguição, que aparece muito no Antigo Testamento também, e aparece aqui agora de novo, ela serve também como uma espécie de forja, preparação e impulsionamento do povo de Deus. E se esse povo está bem fortificado, unido, enfim, fortalecido em uma mesma base, em uma mesma estrutura, isso serve para promover e impulsionar ainda mais a missão de Deus. Então isso eu acho que é um detalhe bem interessante. Então essa perseguição que começa com os líderes, vai para o povo e agora retoma no papel dos líderes, dos apóstolos, esse bater no peito e dizer, não, a gente não vai correr, a gente não vai fugir, a gente não vai desistir, mas a gente vai continuar sustentando essa obra pela qual nós somos chamados a realizar. E aí, então, você vai lá para o início do versículo e você vê essa figura do jovem Saulo ali aparecendo, que depois a gente sabe que vai ser o apóstolo Paulo. E algo que é interessante aqui, eu creio de perceber, e daqui a pouco a gente já vai falar um pouco mais sobre o apóstolo Paulo, ali no versículo 3, onde menciona ainda um pouco mais sobre ele, mas é interessante, eu acho, essa figura inicial aqui, de perceber que Saulo ele estava ali naquela cena como alguém que concordava, né? Não necessariamente o texto diz que ele atirou uma pedra, o texto não afirma isso, mas se ele estava ali, ele era uma das testemunhas que estava concordando, dando aval àquilo. Talvez ele era inclusive um dos que deu falso testemunho, né? Como a gente vê ali contra a questão de Estevão. Mas perceber que Saulo, aqui no início, um perseguidor da igreja, ele também é alvo da oração de Estevão, né? Quando Estevão ora, Senhor, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, não impute sobre eles este pecado.
Paulo é um dos caras que Estevão está orando por ele também, que depois a gente vai ver, inclusive, uma resposta de Jesus na conversão, enfim, e no segmento ali da vida de Saulo. Então, acho que esses detalhes me chamam a atenção. Perceber que, inclusive, o chamado de Jesus para eles, né, o chamado de Jesus de ir por todo mundo pregar o evangelho, Judéia, Samaria até os confins da terra, é um chamado que tem início e começa a ser cumprido com a perseguição e a dispersão, né? Não com uma estratégia missionária necessariamente, mas sim com a perseguição e a dispersão. É isso aí, muito importante. A gente já vai falar mais sobre Saulo, mas antes só vou enfatizar o que diz o versículo 2. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Aqui é como se fosse fechar a história de Estevão, tá? Ele foi morto apedrejado, e daí? Daí ele foi sepultado. Mas interessante é estar mencionado isso depois do fato de que a igreja já estava sofrendo perseguição de uma maneira mais sistemática, mais abrangente, que alcançava a todos. Então, a realidade da igreja perseguida é dispersão, permanência dos apóstolos, mas também cuidado com os seus membros. E aí, quando eu falo sobre o cuidado com os membros, só colocar aqui cuidado com os membros, para ficar bem claro para todos. Membros ou participantes, né? Vocês vão entender essa minha colocação aqui. Mas esse cuidado com os membros está relacionado aqui. Primeiro, Lucas disse que eram homens devotos, homens piedosos, homens tementes a Deus. Num ambiente, num cenário de guerra, sair para pegar o seu amigo e puxar ele, correndo o risco de levar uma bala perdida, um tiro, é um risco enorme. Pense comigo aí numa cena de guerra, né? Eu estou usando isso como uma ilustração para você entender. Nesse contexto onde a igreja está sendo perseguida, ir lá buscar o corpo de Estevão e enterrar, é um ato muito generoso, é um cuidado com os membros. Aliás, isso me lembra o que foi feito com Jesus, de buscar o seu corpo para sepultá-lo de uma forma muito generosa, de uma forma muito cuidadosa e amável, aquilo que os apóstolos, os discípulos fizeram, enfim, que as mulheres fizeram na tumba de... Quem foi mesmo que emprestou o seu local, o seu sepulcro para colocar o corpo de Jesus? Fugiu agora o nome. Foi uma pessoa rica. Uma pessoa rica, mas tem um nome. Está na Bíblia. Esqueci agora. Daqui a pouco a gente já lembra o nome dele. A gente já lembra e já fala aqui quem foi. Mas da mesma forma que homens devotos, eles sepultaram Estevão. E eu quero chamar a sua atenção para isso, gente. Esse versículo aqui não é perdido. Pelo contrário, ele mostra que em tempos de guerra a igreja não perde a sua essência de cuidado mútuo, de amor, de zelo um pelo outro, de servir um ao outro. Mas a gente está enfrentando um tempo difícil, calamitoso. É a mesma coisa das pessoas que estão, por exemplo, enfrentando a enchente lá no Rio Grande do Sul e ainda assim saem da sua casa para ajudar os seus vizinhos, para suprir outros e auxiliar. É esse cuidado que a igreja precisa ter uns com os outros, mesmo diante da perseguição. É uma prova do nosso amor, da nossa unidade. Porque a nossa essência não é destruída pela perseguição. Talvez essa seja uma das lições mais profundas desse texto. A essência de quem nós somos permanece intacta e inabalável, apesar das perseguições, problemas ou dificuldades que enfrentamos neste mundo. E então você tem no versículo 3, Saulo. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. É muito importante nós entendermos essa figura, esse nome, essa pessoa, Saulo, porque a partir de agora ele vai começar a aparecer com mais frequência no livro de Atos. Saulo, ele era alguém muito reconhecido diante do Sinédrio, reconhecido como um grande fariseu, por mais que alguns acreditam que nessa época ele era ainda jovem, mas ainda assim, sendo jovem, ele já tinha uma posição de proeminência e reconhecimento.
ele era alguém respeitado, ele era alguém muito zeloso, muito dedicado à função dos fariseus, aquilo que eles realizavam. Acredita-se que nesse tempo ele era um homem casado e acredita-se que Saulo ele era um daqueles referenciais de estudo e esforço. Por quê? Ele cresceu aos pés de Gamaliel, mas não somente ele estudou, ele também se dedicava, ele também atuava, ele também era um jovem articulado que desde cedo estava mostrando sua cara, se posicionando, enfim, ele era alguém muito ativo na defesa dos seus ideais ou da ideologia que ele estava seguindo. E diante disso, você vê Saulo como sendo alguém que procurava destruir a igreja. Então, ele tinha um objetivo muito claro e direto: destruir a igreja de Jesus. E quando diz que ia de casa em casa, você vai usar essa expressão, aliás, você vai ler essa expressão em Atos, quando é mencionado que a igreja se reunia de casa em casa. Ou seja, onde a igreja estava, ali Saulo procurava os cristãos. E a terceira coisa que o texto cita, além de que ele queria destruir a igreja, de que ele procurava a igreja onde ela estivesse, a terceira coisa que cita é que ele lançava na prisão tanto homens quanto mulheres. Lançava na prisão quer dizer o seguinte: ele tinha uma autoridade para prender. E aqui você entende um pouquinho mais sobre o Sinédrio. O Sinédrio, ele tinha uma polícia especial, um grupo que tinha esse poder de proteger o Sinédrio, possivelmente tendo um líder sobre esse grupo, como que um capitão que iria governar esses soldados do Sinédrio e, consequentemente, prender pessoas ou realizar atos de proteção visando os interesses do Sinédrio. Esse grupo, ou vamos entender assim, essa polícia do Sinédrio, ela estava então trabalhando sob a supervisão de Saulo. E Saulo então utilizava todos os seus recursos, todas as suas forças para prender os cristãos. É até difícil entender e conhecer esse Paulo, né? Esse Saulo que... Depois, estudando os textos dele, reconhecer isso. Mas é interessante que ele mesmo reconhece, né? Ele... Não é só aqui Lucas que está relatando isso, do tipo, contando essa história, mas Paulo mesmo, em Coríntios, em Gálatas, enfim, em vários textos ele diz, olha, eu realmente era perseguidor e perseguia de uma maneira brutal a igreja, né? Até... Na verdade, sim, eu quero fechar o versículo 2 ali também. Vai lá, fica à vontade. Mas é José de Arimateia. O José de Arimateia foi sim, lembrou o túmulo lá. Boa, José de Arimateia, o túmulo em que Jesus foi sepultado. Bem lembrado. Mas com relação a essa questão do sepultar ali, me chama muito a atenção esse detalhe, né? Parece algo, enfim, só uma informação que está ali. Mas por que eles fizeram questão de sepultar Jesus? Por que fazer questão de sepultar Estevão? Por que sepultar, né? E é uma situação difícil, a nossa sociedade de hoje às vezes não gosta muito de se envolver com o tema da morte, né? Ou tenta romantizar ou gourmetizar até mesmo a morte, parecer que tudo é muito bonito, muito pleno, e evitar esse contato. Mas olha só como é belo isso, perceber no texto, né? Mesmo diante da crucificação, uma situação muito tensa, mesmo diante de um apedrejamento de um homem, uma situação muito tensa, ainda assim os seus irmãos fazem questão de sepultar, de estar junto no sepultamento, de velar o seu corpo, né? Enfim, isso é algo que faz parte da vida cristã, da cultura cristã, né? Nós não devemos também, hoje, por conta da nossa sociedade, às vezes querer passar por cima da morte e não chorar a morte, não se permitir viver o luto, não se permitir viver esses períodos e dizer, não, tá tudo bem, tá tudo certo, não chore, passa por isso e tal, não. É muito interessante perceber o quanto que isso faz parte da vida cristã, da cultura cristã, do desenvolvimento da própria Bíblia já, no Novo Testamento, mas também depois de toda a história da vida cristã. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Se você sabe de alguém na sua igreja, no seu contexto, que, enfim, faleceu o parente, faleceu a pessoa e tudo mais, é muito importante você estar junto, é muito importante você dar um abraço, é muito importante você orar por essa pessoa, é muito importante a gente valorizar esses momentos também, porque mesmo sendo um momento desconfortável, difícil como é que também,
ainda assim, a nossa misericórdia e amor uns pelos outros é demonstrado também através desses momentos. Então isso é muito importante da gente viver junto e estar junto como igreja. Mas sobre Paulo, o verbo ali que a gente aqui na NVT usa é o verbo destruir, né? Diz ali, Paulo estava destruindo a igreja. E esse verbo, no grego, algumas traduções trazem por assolava também. Por exemplo, Almeida traz como assolava. E é muito interessante que esse assolar, esse destruir, traz a ideia do quê? De uma perseguição que o apóstolo Paulo ali, que não era o apóstolo ainda, estava realizando, de uma perseguição que não era apenas ideológica. Porque, como o Rob bem falou, o pastor Rob falou, é muito interessante que Paulo tinha uma formação intelectual e acadêmica muito grande. Então, ele poderia ser também uma perseguição de discurso, de fala, de debate, mas não. Essa palavra, assolar, destruir, esse verbo, traz a ideia de uma perseguição violenta que, inclusive, se faz uso de tortura. É uma perseguição violenta que, inclusive, se utiliza de tortura. Então, é uma perseguição horrível, sabe? Horrível mesmo. E o apóstolo Paulo, ele praticava isso. Ele era um cara que ia atrás, batia, perseguia, matava, esfolava, enfim. O que ele pudesse fazer, torturava, prendia, como o próprio texto diz. Então, não é nem algo só tão leve do tipo assim, ele era muito inteligente, então ele perseguia, discutindo e debatendo porque ele discordava ideologicamente. Não, ele ia lá e batia mesmo, prendia. Tanto que quando Jesus o confronta, né, e diz, Paulo, por que você me persegue? Não é do tipo assim, Paulo, por que você está debatendo na academia contra mim? Não, está me prendendo, né, o corpo de Cristo, os seus discípulos, prendendo, humilhando, enfim, torturando. Tudo isso estava ali presente nesse contexto de perseguição que o apóstolo Paulo também promovia. Né? Ele era implacável, Implacável. né? Implacável em sua busca. E tudo em nome do zelo, né? Tudo em nome do zelo religioso, porque Sim. Aqui o apóstolo Paulo ele assumiu uma postura que, infelizmente, às vezes nós como cristãos nos nossos dias, alguns assumem também uma postura de tipo assim, eu sou o advogado de Deus, eu tenho que defender a Deus e fazer isso passando por cima de valores do próprio Deus, né? Sendo grosseiro, sendo rude, sendo brigão, sendo, enfim, às vezes até violento, seja em palavras ou em ações, mas porque eu tenho que defender com zelo a causa de Deus, o nome de Deus, eu vou lá e vou atropelar todo mundo e fazer algo do tipo. Paulo achou que estava fazendo algo bom, ele achou que estava fazendo algo para Deus, na verdade, né? Mas, na verdade, ele estava justamente se opondo à causa de Deus, tanto que esse que Jesus o confronta depois. Né? É isso mesmo. E para a gente encerrar o texto aqui, versículo 4 fala que os que haviam sido dispersos, eles faziam o que, gente? Eles se escondiam quando eles estavam sendo perseguidos? Não. Eles anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Ou seja, a atitude, a realidade da igreja que estava enfrentando a perseguição, qual era? Eles continuavam anunciando as boas novas onde eles estivessem. Onde eles fossem empurrados, mesmo sendo expulsos, onde eles estivessem sendo espalhados, eles continuavam pregando a boa nova, que Cristo morreu para salvar os pecadores. E isso precisa ficar muito claro, porque é como espremer um cristão. O que vai sair dele? Quando você aperta ele, o que vai sair dele? Vai sair a sua essência, a sua vida. E isso precisa entrar na nossa mente, na nossa compreensão sobre esse texto. Nós somos chamados a expressar a nossa fé onde estivermos, mas não como que criando algo, não como que embelezando um sepulcro, não. É uma expressão vívida do que nós temos, do que nós somos, da mensagem que nós carregamos. Por que Estevão disse, Pai, perdoa os seus pecados, quando ele estava sendo apedrejado? Não é porque ele quis copiar Jesus, é porque ele tinha essa essência do perdão. E como alguém amoroso, que obviamente copiou Jesus e aprendeu com Jesus, mas não aquele copia e cola simplesmente para aparecer, né? Tipo uma selfie lá que ele estava fazendo para que as pessoas reconhecessem ele sendo igual a Jesus. Não, é porque era a sua essência de cristão, de filho de Deus, perdoar. E da mesma forma que os filhos de Deus foram dispersos, ao invés de começar a dizer, Senhor, a gente estava vivendo bem em Jerusalém, em comunidade, estava tão bom aquele momento, aquela unidade com toda a igreja,
aqueles cultos maravilhosos, aquela multidão reunida. Agora aqui estamos dispersos, 50 em Samaria, 80 na Judéia, enfim, grupos e grupos espalhados pelos desertos, pelas cidades, pelas casas. E eles reclamaram? Não. Eles continuaram anunciando as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Ou seja, eles entenderam que a realidade da perseguição não podia mudar a sua responsabilidade de continuar falando de Cristo e da sua mensagem. Eu acho que é muito interessante nessa cena que não houve uma reunião missionária, de estratégia missionária dos apóstolos, e agora vamos dar seguimento a isso. O que houve foi a perseguição e a dispersão. Então, o primeiro aqui motor que impulsionou esse avanço missionário da igreja foi a perseguição, foi a dispersão e não um planejamento estratégico para que a missão fosse desenvolvida de uma maneira muito bem calculada e pensada. E nesse sentido, bem como o pastor Rob disse, revela totalmente a essência do coração da vida da igreja. E isso nos ensina muito, porque muitas vezes a gente quer ter todos os elementos que a gente julga serem necessários ou que na nossa cultura a gente julga ser necessário para então vivermos igreja ou para então fazermos algo, e aí se algo nos é tirado, do tipo assim, não, a gente tem aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade, um templo para nos reunirmos. Mas e se chegasse e não tivesse mais? A gente ia deixar de ser crente, a gente ia deixar de cultuar a Deus? O texto ele revela, não, a essência do povo de Deus aparecendo, porque era algo que eles não estavam tomando decisões, atitudes por meio de uma mera cultura cristã, de um mero costume cristão, de uma mera estratégia de algo muito bem planejado. Não, era a essência, era aquilo que eles transpiravam, do tipo assim, olha, começou a perseguir, não dá mais para se reunir no templo, beleza, a gente vai se reunir nas casas. E Saulo ia de casa em casa perseguindo eles, mas eles então estavam nas casas, já que no templo estava mais difícil agora que a perseguição começou. Ou então, aqui, por exemplo, eles se espalharam por todo mundo porque a perseguição veio contra eles e por medo de ser preso, morto, saíram e chegaram nos outros lugares. E chegando nos outros lugares, eles pregaram o evangelho, falaram das boas novas. Por quê? Porque eles foram encarregados disso numa reunião, porque eles tiveram um super planejamento para isso? Não, mas porque era a essência, era impossível eles não falarem, era impossível eles não pregarem, era impossível eles não falarem de Jesus, era impossível eles não anunciarem perdão de pecados, não anunciarem as boas novas, era impossível eles não falarem da essência de quem eles são, eles transpiravam isso. Então, indo para outro lugar, seja pelo motivo que for, seja pela perseguição, seja hoje, nos nossos contextos, por uma viagem, por um turismo, por um intercâmbio, seja por qual motivo for, era impossível eles chegarem lá e deixarem de pregar o evangelho, deixarem de falar, porque essa era a essência de quem eles são e eles transpiravam isso. Isso nos ensina muito, nos encoraja muito, porque a essência de quem nós somos está acima, inclusive, da estrutura que está à nossa volta, que nos cerca, ou das possibilidades, né? Um cristão que está num país que não tem a possibilidade de cultuar publicamente, ele não deixa de ser cristão, mas ele continua sendo cristão com a sua essência, tendo que se adaptar e fazer aquilo que é possível e necessário dentro daquele contexto. É isso mesmo. Inclusive, coloquei aqui como sendo a nossa resposta a essa, né? O que as situações difíceis revelam sobre a igreja? A essência. A essência é revelada, é expressa diante das dificuldades. Você prova, demonstra quem você é nesses momentos difíceis. O que esse texto mostrou é que a realidade da igreja perseguida é a seguinte: sofreu a dispersão, a igreja foi espalhada pela Judéia e por Samaria. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eles tiveram o cuidado de sepultar Estevão como uma demonstração de amor com um dos seus membros ou expressão de cuidado com as pessoas. Também foi alvo de um perseguidor. Saulo de Tarso é o perseguidor dessa igreja, mas a realidade da igreja é que ela pregava o evangelho mesmo em face à perseguição. Não posso pregar em Jerusalém? Ok, estando na Judéia, eu prego na Judéia. Onde eu estiver, eu entendo essa minha responsabilidade e eu cumpro a minha missão. Isso aqui, inclusive, mata aquela desculpa, né? Olha, eu só não prego o evangelho porque eu não tenho uma rede social grande. Eu só não prego o evangelho porque eu não sou o pastor, porque eu não sou o apacentador. No dia que me colocar como apacentador, aí eu vou pregar o evangelho. No dia que me der tal posição, aí sim eu vou cumprir meu chamado. Meu irmão, seu chamado é real, você deve cumprir ele como cristão onde você estiver. Não existe um lugar
específico onde você poderá cumprir a tua missão. É onde estiver, é necessário cumprir a missão que Jesus lhe entregou. E nós sabemos que a sequência dessa história do capítulo 8 é extraordinária, maravilhosa mesmo. Nós vamos falar de Filipe, nós vamos falar da pregação do evangelho em Samaria, enfim. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, rapaz, semana que vem, né? Bom demais, semana bom demais. que vem, ai meu Jesus. A sequência é justamente com o colega do Estevão, né? Um outro cara que foi também junto com ele levantado, né? Como servo ali e tudo mais. Exatamente. Filipe, vai ser bom demais, estou bem empolgado. Muito. É isso aí, né, Gustavo? Isso aí. Algo mais a acrescentar? Acho que tá ótimo, tá ótimo. Chega por hoje então, Chega, né? Pessoal, valeu, Deus abençoe muito vocês. Continuem aí acompanhando outros materiais aqui no canal da Onda Dura. Também você pode compartilhar esse estudo bíblico com outras pessoas. Deixe também seu like aí embaixo se você curtiu. Deus abençoe tua vida. Até o próximo estudo bíblico. Valeu.